Fala, meus amigos! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Você que está chegando meio de longe aqui no nosso canal, se sinta à vontade aí de assistir todas as nossas playlists. Aqui a gente conversa sobre assuntos relacionados à economia, parte de cartões, milhas, programas de pontuação e também conversamos sobre renda variável, renda fixa, né? Tipos de investimentos aí diversos. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um fundo imobiliário aí de lajes corporativas, então trazer algumas informações desses fundos e colocar alguns pontos que talvez vocês achem interessante, né? Talvez vocês não conheçam esse fundo e vou estar tentando compartilhar aqui com vocês. Não se esqueça, se você já conhece o nosso conteúdo, né, clique ali em curtir, gostei, ative ali o sininho se você ainda não ativou para receber as nossas notificações. E eu sempre comento lá no final do vídeo para vocês colocarem aqui algum comentário. Porém, eu quero pedir agora para você sobre qual investimento você quer que eu traga aqui um vídeo. Então coloca aqui na descrição qual investimento que você quer. Você quer entender um pouquinho mais sobre day trade, você quer um assunto específico sobre criptomoedas, você quer um ativo específico, renda fixa, renda variável, você quer saber aplicações no exterior, né? Eu tenho ali uma conta lá na Avenue lá que eu trato lá dos meus ativos, eu posso trazer um pouco para vocês da minha carteira também lá no exterior, como é que eu faço a transação, converto para dólar, como que eu me protejo ali um pouquinho, tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Então coloca aí nos comentários, é bem importante aí também o compartilhamento desse vídeo aí com outras pessoas que vocês achem interessante. Então bora lá, pessoal, conhecer um pouquinho sobre o fundo HGRE11. Então aqui, pessoal, já estou compartilhando com vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer informações, características, dados importantes e também ali alguns documentos que são importantes para vocês entenderem um pouco. Se você não sabe como você entra no mercado de renda variável, tem uma playlist aqui sobre renda variável, tem desde como você abre ali a tua conta até como você faz ali os primeiros aportes. Eu vou estar compartilhando depois também um vídeo bem detalhado do home broker, como que você comanda ali as suas ações, porque às vezes você sente muita dúvida também com relação a isso. Aqui, pessoal, fundo de investimento imobiliário, então é aquele fundo que você vai comprar para receber dividendos. Então esse fundo ele investe em lajes corporativas e através desses aluguéis o fundo ali distribui o lucro entre os acionistas. Então o ticker dele aqui é o HGR11, então é um fundo lá da CSHG Real Estate. Então aqui você tem a característica do fundo, você tem aqui a cotação atual de R$ 136,02. Você tem aqui alguns fundos relacionados e aqui embaixo você tem mais detalhes. Então ele é um fundo que tem uma boa liquidez, pessoal, 3 milhões aqui para um fundo é ok, então ele é operável, você pode comprar e vender ele, você não vai ter grande desvalorização aí nessa operação. Além disso, você tem aqui o rendimento de 78 centavos, o último, né? E um dividend yield acumulado de 7,25%. O dividend yield, pessoal, então é o que você recebe, é como se fosse o aluguel que os inquilinos pagam lá, né, nessas lajes corporativas, nesses estabelecimentos, e o fundo repassa para você esse lucro. Então aqui ele está em 7,25, pode parecer baixo, né, porém eu quero trazer para vocês um fato importante aqui desse fundo, que é o preço, né, da cota sobre o valor patrimonial, que ela está em 0,91. O que quer dizer, Jefferson? Quer dizer que esse fundo, o preço dele atual de 136 está abaixo do que ele realmente vale, considerando o capital dele. Então ele tem patrimônio líquido aqui de 1,8 bilhões, o valor patrimonial da cota seria de 155 e ele está sendo comercializado até 136. Então você tem ali um upside de quase 10%. Então, de certa forma, isso daqui pode compensar o dividend yield um pouquinho menor. De qualquer maneira, pessoal, outros fundos dessa categoria de lajes corporativas não estão tão distantes desse dividendo, tá? Então os aluguéis giram com essa margem mais ou menos, então você não vai conseguir ter mais de 10%, 12%, são coisas um pouquinho mais distintas se tratando desses fundos de laje corporativa. Aqui para baixo, pessoal, nós temos alguns indicadores dos dividendos, então como eu falei para vocês, o último foi de 78, os três últimos aqui são de quase R$3, lógico, o mês passado, o mês de junho, ele pagou R$1,40 de dividendo, então foi um bom dividendo,
Mas por quê? Daqui a pouco eu abro o relatório gerencial e eu explico para vocês o porquê que teve um pouquinho a mais aqui de dividendo no mês passado. Então aqui, basicamente o histórico do dividendo, você vê que ele gira em torno de 78 centavos, salvo estas sazonalidades que tem ali alguns eventos que propiciam ali o aumento desse dividendo. Aqui embaixo, então, você tem os históricos todos, o percentual, como que funcionou. Aqui você tem a cotação do fundo. Então, aqui ele traz por default 5 dias, porém você pode colocar um mês, por exemplo, você vai ver que esse fundo aqui, ele teve uma crescente, agora ele está trazendo um pouquinho, mas se você comparar os últimos 5 anos, pessoal, que eu gosto sempre de tentar ter uma visão um pouco mais macro. E aqui você vê que ele gira ali, né? Teve o início, o IPO lá com R$120, mais ou menos, e ele gira em torno de 130, 140, sendo que o valor patrimonial dele está em 150. Então você tem ali um upside para tentar percorrer ali um caminho, tentar um lucro nesse upside, né, nessa valorização da cota ali que possa existir. Lembrando que isso não é uma recomendação, pessoal, para você comprar esperando esse lucro, tá? Renda variável, ele não consiste só no preço do ativo, consiste em outros fatores, análises, gráficos, indicadores do próprio fundo. E aqui eu quero trazer pequenos insights ali para vocês começarem ali a estudar por conta própria esses fundos e tomarem as próprias decisões para se tornar acionistas aí desse fundo e receber aluguel, receber dividendos ali ao longo dos meses. Lembrando que cada aluguel que você recebe, você pode ir comprando mais cotas até gerar um patrimônio que cada rendimento você compra uma cota. Então é bem interessante isso daqui. Então ele está com um valor patrimonial legal dentro ali do esperado, acredito que ele possa ainda ter essa valorização. O valor patrimonial da cota, você vê que ele sempre gira em torno de 150, aqui agora ele subiu um pouquinho, 166, e aí ele diminuiu para 161. Então, devido ali, teve alguma venda dos ativos, que eu já vou comentar que isso também gerou o dividendo a mais. Aqui embaixo, a vacância, eu gosto de trazer esses fundos de laje ou fundo imobiliário, fundo logístico, é importante você ver essa vacância, porque dependendo de como o fundo tiver, você pode ter indicadores ruins disso. Então, eventualmente, você pode ter uma vacância muito alta ou uma vacância muito baixa, e aqui você vai ter prejuízo dependendo da situação que você estiver comprando. Então, aqui, lógico, é uma posição do ano passado, mas você tem aqui alguns indicadores nos relatórios detalhados que nos precisam melhor. A vacância aqui não está atualizada, mas você vê que ele tem uma vacância de 30%, né? Isso tinha lá nos relatórios gerenciais, nós temos essa informação um pouquinho mais detalhada. Mas a vacância, o que é, pessoal? É aquilo que você está vago, né? Então eu tenho a vacância financeira, que o que é a vacância financeira? É quando eu não recebo aquele valor. E por que você não recebe aquele valor? Possivelmente devido à ocupação financeira. Então, se você não tem a ocupação financeira, você deixa de receber o financeiro desses aluguéis. Então, você tem essa vacância. Da mesma forma, você tem a vacância física e a ocupação física. Então, eles estão interrelacionados, né? Lógico, esses indicadores aqui são 2021, começo de 2022, então não vão lhe precisar com detalhes ali a vacância desse fundo. Porém, nos relatórios gerenciais nós vamos ter isso e eu quero tentar trazer resumido para vocês, pessoal. Lembre-se que vocês vão ter que entrar aqui e dar uma estudada também por conta própria. Eu quero só trazer alguns fundos, algumas características e insights aqui para vocês. Pegando aqui esse relatório gerencial de junho, nós temos aqui eu gosto de trazer esses relatórios gerenciais porque eles são bem completos, eles dão um overview geral do fundo e aqui você pode tomar ali as suas decisões. Então esse fundo aqui é o relatório de junho, né, do fundo do CSHG Real Estate. E o que ele traz? Aqui ele traz ali na época, né, no mês passado, qual que era o valor de mercado, 141, qual que era o valor da cota, quanto que ele gerou de dividend yield nesse período. Então, como teve aquele dividendo um pouquinho maior, acabou distorcendo um pouquinho esse valor. E por que teve, pessoal? Aqui é legal que ele já traz nesse relatório comentário do gestor. O que aconteceu, né, nesse último trimestre? E aqui nós tivemos aqui a venda de alguns imóveis. Então, a venda do imóvel Alegria, você teve a venda aqui de 3 conjuntos de edifício, mais um centro empresarial e mais aqui alguns conjuntos na Torre Rio Sul. Então, todos esses fatores geraram um capital ali para esse fundo e por isso ele conseguiu distribuir um valor, um rendimento maior do que outros meses, né? Então, esse foi o motivo de você ter recebido, ou não, né, dependendo se você for acionista, ter recebido esse valor ajustado aí no mês passado. Aqui embaixo também, né, tem
a visão comercial, o que houve ali com relação a esse edifício Alegria, todas as negociações, informações que sejam importantes ali para quem é acionista. Eu não vou entrar nesse detalhe, depois vocês dão uma olhada. A parte técnica, falando aqui alguns quesitos um pouquinho mais do nível de técnico, né, de fiscalização, processos legais e outras coisas. Aqui embaixo tem a composição do resultado, então o que aconteceu aí no mês de junho, maio, você vê o comparativo entre os meses também com os meses anteriores. Aqui embaixo você tem a parte da receita, então é legal você comparar a receita potencial, que é aquilo que você tem de competência, né? Então considerando abril de 2023, você tem aqui a vacância, visivelmente você vê que é uma vacância um pouquinho alta. Também você tem a carência ou descontos que foram concedidos, então tudo isso daqui ele deixa de entrar no teu caixa, e você também tem outras entradas como multas, juros e também receita aí de áreas comuns e afins. Aqui embaixo você tem uma visão um pouquinho macro do valor ali por cota, né, de resultado. Então você vê que teve alguns meses que ele saiu com um valor maior devido a essas negociações, devido a algumas situações esporádicas que acontecem. Então se você é acionista, você vai ter ali esse padrão, digamos, 50, 60, 70 centavos, e de vez em quando, se o fundo optar por vender ali um imóvel, você vai ter esse bônus ali, você vai receber. Em contrapartida, né, daqui a pouco esse fundo vai precisar se capitalizar para adquirir novos imóveis. Então, às vezes não é tão interessante vender, né, vender muito, porque o fundo ele vai ficando sem capital, sem investimento, isso é ruim. Aqui você tem a rentabilidade, então esse fundo ele faz parte, né, do índice de fundos imobiliários, e ele segue aqui bem próximo à curva do índice, né, muitas vezes acima. Então é um fundo que ele tende a performar bem, principalmente se você comparar com outros benchmarks. Por exemplo, pegar o CDI da vida, você vê que ele sempre esteve muito acima. Poupança, então, né, nem vamos colocar aqui, porque ele realmente rende mais, além do que fundos imobiliários, pessoal, são livres de imposto de renda. Então você não precisa declarar como tributável lá. Toda a renda que você receber é uma renda não tributável, é isenta de imposto de renda. Então você tem que declarar só para fazer as formalizações, mas você não tem desconto nenhum, tá? Aqui embaixo também você vê um número crescente de cotistas, né? Então estava 130 mil em julho de 2022, agora nesse ano 140. Então você vê ali quase 10% de crescimento aí no fundo, entrando mais número de acionistas. Isso aqui é legal porque você vê que o fundo está crescendo. Aqui você vê a composição do fundo, essa aqui é uma parte bem interessante, porque você vê como é que está distribuída os valores, né? Então esse fundo ele tem 1,8 bilhões de reais, sendo que ele está distribuído em alguns critérios aqui. Então basicamente é tudo imóvel, então 1,809, tudo imóvel e pequenas coisas aqui em renda fixa, em outros aqui que eles colocam, aí tem um detalhamento um pouquinho mais abaixo, e aqui você tem a questão do dimensionamento de ativos. Eu gosto muito desse mapa porque isso daqui me dá um norte se esse fundo ele trabalha muito centralizado, o que é ruim, porque daí numa possível inadimplência, numa saída de um inquilino, então isso pode complicar. Aqui já não, aqui você vê que ele está distribuído, lógico, mais na região sul, porém em vários estados, com vários locatários. Sim, tem uma concentração ali de TOTVs ali, porém você tem uma certa segurança que os demais ali estão, teoricamente, dentro de uma margem de segurança. Então, lógico, chama um pouquinho de atenção ali os dois últimos, que tem uma gama maior ali da fatia desse fundo, mas no meu ponto de vista, assim, tá bem diversificado, tá? Ele traz mais segurança. Vocês sabem ali alguns dos meus critérios, e esse é um dos critérios que eu levo em conta. Aqui você também tem o panorama da carteira, né? Quando é que vão vencer? Isso aqui é bem importante. Então você vê que está lá para 2026, então são contratos de longo prazo, então isso também te dá mais segurança para você receber. Então você tem revisões de contratos 10% aqui em 2023, mais 35% em 2024. Então tudo isso daqui o fundo ele vai se valorizando. Então é legal porque ele vai se valorizando e vai cobrindo ali a inflação, né? Então muitas vezes você investe um valor e você deixa de fazer essa correção anual e o teu dinheiro, em vez de valorizar, ele acaba desvalorizando, né, se comparado à inflação. Aqui tem quando é que acontece os meses de reajuste, né? Então, geralmente primeiro semestre, por isso que você acaba vendo ali possíveis mudanças, valorizações na cotas devido a esses reajustes. A exposição da carteira, já comentei um pouquinho da TOTVS ali, que ele está um número um pouquinho maior, mas eu acho que é algo controlável. Aqui então você vê
que os empreendimentos eles são diversificados, então 10% só que é monousuário, o resto ele é bem diversificado, então traz segurança. E também os indicadores ali, os índices de benchmarks, como é que estão lastreados ali os contratos, sendo IGPM, que é um índice importante, então se o fundo e a parte de imóveis, da construção civil, se crescer, valorizar durante o tempo, esse fundo também é beneficiado, assim como a inflação, então ele está meio a meio aqui. Aqui você vê a alavancagem, então o dinheiro, o fundo ele precisa se capitalizar, e aqui você tem ali um gráfico de como que vai estar sendo diluído essa capitalização. Aqui você tem a parte de entradas, e aqui embaixo você tem outras informações complementares que vocês podem dar uma olhadinha. Aqui um pouquinho mais sobre os empreendimentos, a localização, a área de cada um, tudo que trata, tudo que tange aí esse fundo. Bem interessante, pessoal. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? HGR11, o fundo aí de lajes corporativas. Breve resuminho aqui para você, né? Então, um fundo que está com dividend yield de 7,25 por ano. Então, é relativamente bom, assim, você até consegue alguns melhores, porém, esse fundo aqui ele tem um upside ali de quase 10%, então é algo que possa ser colocado em xeque ali para você, para talvez tomar essa decisão. Assim como um fundo que ele tem boa liquidez diária, então se você consegue comprar e consegue vender, é bem tranquilo, né? Você não fica travado ali com esse dinheiro numa emergência. Você tem patrimônio de 1,2 bilhões, então é um fundo relativamente grande, né? Você vê que ele se capitaliza, tem uma gestão ativa, tem 1% de taxa de administração, porém é justificável justamente pela gestão desse fundo. E você tem aqui um outro pró, que é os contratos a longo prazo, então revisão ali e principalmente o vencimento deles lá para 2026. Então, o critério de dividend yield, ele aqui deixa um pouquinho a desejar, porém eu gosto do valor patrimonial dele, que está um pouco abaixo, então você tem esse upside. Você tem a parte de segurança, né? Então ele é um fundo bem diversificado, tudo bem que está na região sul, mas você tem, não é monolocatários, né? Então você tem diversos locatários em diversas regiões, isso daqui traz um pouco mais de segurança, assim como você vê que esse fundo tem crescido ali o número de acionistas, então o pessoal tem realmente gostado. Você vê que os números apresentados nos relatórios eles são coerentes, tem uma vacância que ainda pode trazer mais algum retorno para o fundo, então isso aqui são pontos bem positivos, e nos meus critérios, né, que vocês sabem ali, que eu vejo o preço do ativo, então ele está dentro do preço, ali ele está abaixo inclusive, né, 0,91 de preço. Você vê o dividend yield dele de 7,25, está um pouquinho abaixo, mas está justo, né, levando em conta outros fundos desse mesmo setor. E também você vê a questão de segurança, né? Então um fundo bem diversificado, que tem toda essa questão que te traz mais segurança para você como acionista desse fundo. Beleza, pessoal? Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Clica aqui no curtir, né? Se inscreva se você não for inscrito, ativa as notificações aí para quando tiver vídeo novo aqui, a gente vai estar mandando para vocês. E também nas redes sociais, lá nos sigam, nos dê aquele apoio, também aqui no YouTube, compartilhando, divulgando o nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, coloca aí nos comentários. Tamo junto, um forte abraço.